A pasta não vai ser dividida e a segurança pública vai continuar sob a alçada da justiça. Lewandowski sempre foi contra essa separação. Escolhido por Lula, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, deverá continuar à frente da corporação. Eu falei do ex-deputado Adi Damus, secretário nacional do consumidor, também ligado ao PT, fez parte da defesa de Lula na Operação Lava Jato, deve continuar na equipe. E ainda não está definido o futuro do secretário executivo Ricardo Capelli, do PSB, que foi interventor na segurança pública do DF após a tentativa de golpe. O comando do partido, do PSB, quer a manutenção de Capelli e de outros nomes do PSB que integram o Ministério da Justiça, mas o Lewandowski pode retirar alguns nomes, preservar do PT e retirar do PSB, o que diz uma reportagem da Folha que está no UOL agora, né, Thales? Esse é o grande susto do PSB. No serviço público, todo o poder emana do chefe. E esse é o fato. O Capelli teve um excelente desempenho como secretário executivo do Dino, porque o Dino dava a ele total autoridade e até autonomia para atuar. Aí ele podia sair ali e demonstrar autoridade junto a policiais revoltosos, o que não é policiais de alta patente, né? Coronéis da Polícia Militar, etc. Lidar com o comandante do Exército, etc., com autoridade. Isso tudo, quem deu para o Capelli foi o Flávio Dino. É, não, não parece que o novo ministro tenha essa proximidade, que o Lewandowski tem essa proximidade com o Capelli, essa confiança toda. E isso é que é a grande dúvida. Como vai ficar o Capelli? Ele vai ficar forte, cuidando da área de segurança, que é a área mais importante no momento, politicamente, para o Ministério da Justiça, ou ele vai ser enfraquecido, esvaziado e vai ficar esvaziado, ou vai para outro lugar. Essa é a grande dúvida das peças que o Lula vai mexer agora no Ministério da Justiça, junto com Lewandowski, como fica o Capelli. Acho difícil ele permanecer com Lewandowski, mas o Lewandowski, o Lula chegou a colocar para ele isso que queria a Polícia Federal, o chefe da Polícia Federal, queria ver se o Capelli ficava, se mexia pouco no Ministério, na base política do Ministério. O PSB tá PSB de bola, está de orelha em pé. Capelli é do PSB, há várias pessoas ali. O presidente nacional do PSB já pediu que não se mexa muito nos cargos de segundo escalão que estejam com integrantes do partido, mas não se sabe se o Lewandowski vai mexer ou não vai mexer. Verdade. Thales, e eu estava aqui até conversando com o nosso time, com a nossa equipe, sobre isso, né? O PSB esvaziado, se isso pode causar algum atrito, né? Há uma parceria entre PSB e PT, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, é do PSB, existem outros integrantes, o próprio Flávio Dino, o Márcio França, né, que foi deslocado. Já houve um ruído ali, porque o Márcio França foi deslocado, não muito a contento dele, né? E agora a gente está vendo o PSB podendo perder mais cargos no segundo escalão, né? Vale lembrar que o Capelli é o vice-ministro, digamos assim, né? O secretário executivo, é o número Exato. 2 da pasta, então quando o Dino não está, ele responde pelo ministério, então tem um cargo estratégico importante, mas é claro, chegando um novo chefe para essa pasta, ele pode querer que esses nomes mais estratégicos sejam de confiança dele, né? Então pode trazer novos nomes. E tem que ver que há algumas situações que ainda prenunciam possibilidades de atrito. O PSB na Câmara é muito ligado ao Arthur Lira, faz parte do bloco montado pelo Arthur Lira, ali junto com outros partidos do Centrão, para dar sustentação a ele na Câmara. Então, é, é, tem esse aspecto. Tem um outro aspecto, que em São Paulo, a Tabata, do PSB, é candidata a prefeita, contra o candidato do Lula, que é o Boulos. Com uma possibilidade, o Alckmin já declarou apoio à Tabata, mas há uma possibilidade de o Alckmin fazer campanha ostensiva, ser levado a São Paulo para uma campanha ostensiva a favor da Tabata e, portanto,
disputando espaço com o Boulos ali na centro-esquerda, que era o que o Boulos queria. Até a Marta ele está chamando para ver se sai um pouco da extrema-esquerda, mais para a centro-esquerda. É um prenúncio de problema. E agora, essa questão no Ministério da Justiça. Não sei como vai ficar o PSB nisso tudo, sem contar que o PT tem certa desconfiança de que o Alckmin mesmo venha futuramente querer ser presidente da República. E o Alckmin hoje, se você as pesquisas de opinião apontam que você tinha um ministro mais melhor reconhecido pela opinião pública, ministro do Lula melhor reconhecido é o Haddad. O segundo colocado é o Flávio Dino. E o terceiro é o Geraldo Alckmin. O Dino está saindo para o Supremo Tribunal Federal. Era um potencial candidato à presidência, mas já disse que indo para o Supremo e se acredita que seja verdade nos bastidores aqui de Brasília, que ele não queira mais ser candidato. Mas aí o Alckmin do PSB está ali, como o outro ministro do partido, bem colocado junto à opinião pública, que pode vir a ser candidato. E o PT não gosta muito disso. O PT é bem cioso dessa questão. Então vamos ver como é que vai ser. Tem aí prenúncios de arestas, de atrito. Ô Thales, e já que essa informação já está circulando no Supremo Tribunal Federal, o risco é pequeno do presidente Lula tomar uma decisão diferente, né? Porque havia toda uma possibilidade do Capelli ser efetivada. Pelas informações que a gente tem agora, o Lewandowski só falta mesmo ser carimbado, né? Oficializado. Tudo indica que só falta ser carimbado. O Lewandowski mesmo já está dizendo nos bastidores que aceitou. Ele teve um tempo ali de discussão com Lula, a gente não sabe exatamente quais os pontos que discutiram. Ele pedia a maior liberdade possível para administrar, ou seja, não dá para administrar tendo que indicar, colocar todo mundo que o PT e o Lula e os compromissos políticos todos que o ministro anterior tinha assumido. Então, isso levou algum tempo de discussão entre ele e o Lula, que não sabemos ainda qual será o resultado. É o caso do Capelli, por exemplo. Qual será o resultado? Qual será o resultado dos diretores, secretários de áreas lá do Ministério que sejam ligados ao PSB? Certamente o PT não vai perder lugares, mas o PT já não está satisfeito por não ter o partido indicado o nome próprio do partido. O Lewandowski é um nome do Lula, não é um nome do PT. Thales, e aí eu te pergunto sobre o Lewandowski, que é um homem de confiança do presidente Lula, a gente sabe disso, não é o nome do PT, é o nome do presidente Lula. Ele vai ter carta branca, vai ter a possibilidade de realmente escolher a equipe dele. A gente sabe que tem alguns nomes, como cita essa reportagem da Folha que eu mencionei há pouco, que são importantes para o presidente Lula, o Adi Damus, a Sheila, né, que também está participando do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Tem a Secretaria Penitenciária, salvo engano, também é uma secretaria importante para o Lewandowski, né? Como é que você vê essa possibilidade de montagem de equipe por parte do Lewandowski? Ele vai ter autonomia para montar o time dele? Eu acho que ele possivelmente vai tentar respeitar ao máximo possível, não criar tanto atrito, até porque alguns nomes desses ele se dava muito bem. O Valdir Damus era um com quem ele se dava bem, e não há por que ele chegar e afastar o Damus. Então, o Damus falou bem dele o tempo inteiro, até durante o caso da Lava Jato, que o Damus se opunha à Lava Jato, e o Lewandowski também nunca foi muito favorável ao encaminhamento que o Moro deu. Então, é, eu acho que tem nomes ali com quem ele tem proximidade pessoal e que ele vai tentar manter, deverá manter. E isso diminui um pouco a possibilidade de confusão com o PT. Eu não sei em relação ao PSB. Então, a gente vai ter que esperar, não dá para prever exatamente como vai ser
o Lewandowski ali, até porque ele não era um homem de outros cargos no executivo, né? Ele é um professor, estava no judiciário, estava como ministro do Supremo há anos, se aposentou por idade. Então, a gente vai ter que esperar, infelizmente, ou felizmente, a gente vai ter que esperar para ver qual exatamente o grau de liberdade que terá o novo ministro no governo do PT, em aliança com o Centrão, PSB, etc., esses vários cargos aí que estão divididos. E segurança pública, Thales, é um tema importante, central. A gente já falou bastante sobre ele aqui, né? As organizações criminosas, facções criminosas que se expandem, né? E a gente sabe que o tráfico de drogas, o tráfico de armas, tudo isso é muito lucrativo e essas organizações elas estão se fortalecendo. Não sei se o Pois Lewandowski é, também é o nome certo, né, para tocar a segurança não, pública. não é. O nome certo para isso se chamava Ricardo Capelli. O Lewandowski não é muito, é mais um jurista do que um homem da área de segurança pública. Mas ele tem uma excelente formação e pode sair bem. O caso é o seguinte: essa questão da segurança pública, ainda mais agora com o Equador, a primeira determinação do Lula olha, precisamos de um plano do Ministério da Justiça, com o Ministério das Relações Exteriores, até com as Forças Armadas, fronteiras, etc., um plano articulado com os países da região de combate ao narcotráfico. Essa é a principal missão, a primeira missão do Lewandowski agora. Tem outra missão, que é a relação dele com o Supremo, azeitar mais ainda essa relação, mas o Dino já fazia isso e manter isso não é difícil porque ele foi ministro do Supremo. Agora, preparar um grande plano de combate ao narcotráfico, que envolve também os presídios, etc. Tudo isso, e que envolve os países vizinhos, um plano regional, é a grande missão do Lewandowski, né? Não sei se ele vai ter que botar alguém que diga assim: esse é o cara que eu mais acredito capaz de fazer isso, e tirar o Capelli. É, a gente tem falado bastante sobre esse tema, né? Como o governo, o próprio Dino, ele elaborou aquele plano, divulgou aquele plano de segurança pública. Ele tem atuado, por exemplo, no Rio de Janeiro, em especial. O Capelli foi algumas vezes ao Rio. O Capelli que é carioca, apesar de ter ligação com o Dino maranhense. Aqui em São Paulo, né, que é governado pelo Tarcísio, de qualquer maneira, o governo está atento a essas movimentações, criminalidade, furtos, roubos, latrocínios, não é? O aumento também, a expansão do PCC, né, a organização criminosa que teve origem nos presídios de São Paulo. Na Bahia também a expansão, a Bahia que é governada pelo PT, também a expansão do crime organizado, e aí já o Comando Vermelho e outras organizações ligadas ao tráfico de drogas, narcomilícias também crescendo na Bahia, no Ceará, em Pernambuco, né, nas grandes capitais do Nordeste, nas grandes cidades como uma maneira geral. É uma grande preocupação, né, Thales, e a gente sabe que esse discurso da segurança, ele dificilmente, os políticos de esquerda conseguem convencer uma parte do eleitorado, né? Então, o Capelli tinha mais ou menos esse perfil, né? Porque ele parecia ser duro, mas também ligado a pautas que são caras aos progressistas. Não sei se exatamente era o perfil que agradava totalmente os dois lados, mas circulava, né, entre conservadores e progressistas. Tinha um perfil mais ou menos ali no meio termo, né? Que não era muito para um lado nem muito para o outro. Não sei se o Lewandowski vai conseguir encontrar alguém mais ou menos desse perfil, né, para chefiar. E também tem a Secretaria de Segurança Pública Nacional, né? Hoje ela é chefiada pelo Tadeu Barbosa de Alencar, o Tadeu Alencar. A gente sabe que também existe uma possibilidade do Tadeu Alencar deixar o ministério, né? Ele é do PSB, o Tadeu Alencar é ex-deputado do PSB. É mais um do PSB que está ali pendurado. Então, não se sabe como o Lewandowski vai atuar. Sabe-se que ele não é o perfil dele, essa área de segurança. Muito embora ele seja uma pessoa preparada e capaz de até se sair muito bem
na definição de estratégias para essa área. Mas não é, e até a visão dele, digamos assim, a visão política dele é um pouco mais, do ponto de vista de direito e de presídios, essas coisas, é um pouco mais avançada do que a do próprio Capelli. Então, que agrada mais à esquerda do que a do Capelli, que vai ficar ali no meio campo. Então, não sei sinceramente, eu não sei, ninguém sabe exatamente o que vai fazer o Lewandowski nesse momento, nessa área de segurança. O perfil dele deixa um pouco o setor é, é, assustado, porque não se sabe se é um momento crucial para o país, crucial para a América Central, para a América do Sul, e o ministro vai ser decisivo nisso daí. Verdade. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, portanto, deve seguir unido, né, Thales? Existia a possibilidade, mas lá atrás, no início do governo Lula, de desmembrar, o Dino era contra, e depois ele se manteve contra agora na saída. Fica algum mal-estar com o Dino e o presidente Lula, se bem que o Dino está indo para o STF, né? Mas, de qualquer maneira, desfazer a equipe, por exemplo, o Capelli é muito próximo do ministro, né, do Flávio Dino. Se ele sair do ministério, fica sem cargo, pelo menos temporariamente, né? Na pior das hipóteses, o Dino chama ele lá para o É, Supremo. O caso é o seguinte: não há possibilidade de ficar alguma aresta entre o Dino e o presidente Lula. O Dino ganhou um tremendo presente do presidente Lula, que é se tornar ministro do Supremo, um cargo quase vitalício. Ele vai até, até só se aposenta por idade, 75 anos. Até lá, não há hipótese de de sair, nem está falando mais em concorrer a qualquer cargo público, está felicíssimo com o presidente está muito satisfeito com ele, o presidente também quer ter o Dino muito próximo, porque vai precisar de ministros do Supremo que estejam próximos do governo. Então, não há possibilidade de atrito entre Dino. Você, quando sai de um cargo, se o chefe te pergunta, mas e aí, como é que você vê lá? O que que você acha que deve mudar, que não deve mudar? Você, em geral, dá as suas opiniões. O Dino deu as opiniões dele. Acho que o Capelli é muito bom, que se deixar o Capelli é muito bom, etc. e tal. A parte política de sustentação do Capelli, quem faz é o PSB. E aí, o PSB tem que cuidar do Capelli, tem que cuidar do Tadeu, tem que cuidar de uma série de cargos lá, dentro do ministério. É possível que o Capelli saia até para um cargo que ele goste mais. Não, não, não está definido. Não está definido, vai ser definido nos próximos dias. O Lula guarda isso a sete chaves. Normalmente, o Lula vai discutindo e não vai, como diz o Jacques Wagner, se você chegar para o Lula e disser assim: olha, é, coloca o fulano como ministro, ou como secretário executivo, o Lula vai. Ah, boa ideia. E não segue você. Pelo contrário, quanto mais você indicar, mais ele fica de orelha em pé. Onde é que esse cara está querendo chegar? Por que esse cara está insistindo tanto nessa indicação? Então, até o Capelli está sem, sem se meter muito, sem falar demais, à espera de que o Lula tome uma decisão. É por aí. A expectativa toda agora é com o Lula. o Dino fica até sexta-feira, né, ô Thales? A informação que a gente tem é essa. Até sexta-feira, ele quer ter um tempo livre para circular pelo Senado, preparar um discurso no Senado. Ele quer discursar no Senado antes de assumir como ministro supremo. Ele diz que isso era um grande desejo dele, já que ele não vai poder exercer a função de senador por muito tempo. O grande desejo dele é tentar pelo menos fazer um discurso no Senado, na tribuna do Senado, e como senador. Vai fazer, vai sair agora sexta-feira, aí o Congresso volta a funcionar em 1º de fevereiro, e aí ele deve preparar o discurso dele ali para os primeiros dias de fevereiro e toma posse.